Então, boa noite a todos. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma satisfação comparecer nessa casa abençoada, a fim de conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Porque quando nós conversamos sobre espiritismo, doutrina espírita, na verdade nós estamos conversando sobre a vida, né? Que ela nos mostra o passado, o presente e como poderá ser o nosso futuro, que hoje é o tema. Semana passada, conversando com uma amiga, uma companheira, trabalhadora também da causa espírita, e já há bastante tempo ela trabalha, ela me falou uma coisa que me chamou, que me tocou muito assim, em relação à situação que está acontecendo no planeta e principalmente, mais que ela queria chamar a atenção, a situação em que nós, espíritas, como nós estamos enxergando o que ocorre. E ela disse assim: olha, Jalara, eu acho que os palestrantes espíritas, palestrantes, escritores, estão tratando com muita cautela, muita suavidade. Até ela usou um termo assim, estão dourando muito a pílula em relação a tudo que está acontecendo. Acho que deveriam ser mais incisivos, mostrar mais a realidade, porque nós já estamos vivenciando todas essas situações e parece que ainda é divulgado como alguma coisa que vai acontecer. E aquilo me marcou bastante. Estava preparando, né, o tema de hoje e eu disse, poxa, realmente eu acho que ela tem razão. Então, foi trocado toda a forma de apresentação, né? Porque realmente as coisas não chegam até nós por acaso, né? Sempre existem motivos para a gente receber algumas informações. Kardec, quando desencarnou, ele deixou muitas coisas anotadas, bastante coisa anotada. E 21 anos depois que ele desencarnou, que ele partiu para o plano espiritual, os dirigentes da Sociedade de Estudos Espíritas, Parisense de Estudos Espíritas, reuniram essas anotações de Kardec e publicaram aquilo que nós conhecemos como as obras póstumas, 21 anos depois, e que nos trouxeram muitas informações, mas muitas informações mesmo, que nas 5 obras básicas ainda não tinham sido apresentadas. A espiritualidade superior, né, pessoal, eles têm um cuidado de nos mostrar muitas coisas, vamos botar assim, como se fosse no horizonte, muito além, né, daquilo que nós estamos presenciando. E se a gente tiver a capacidade de olhar ao longe, né, e perceber o que está nos sendo informado, nós começamos a mudar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tirando o foco do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E começamos a colocar essas nossas atitudes, como nós vivemos, mais numa situação espiritual. Porque daí a gente começa a perceber o que são as prioridades de nós como espíritos imortais que somos. E lá nas obras póstumas, muitas coisas nos foram oferecidas, mas principalmente trazendo para o assunto de hoje, quando eles nos trazem, ali não diz claramente, mas pela época a gente pode deduzir que é o que é agora que nós estamos vivenciando aquilo que estávamos falando, que é o momento de transição planetária. E nessas informações da transição, que é o que nós estamos agora passando já de uns anos para cá,
A gente fica curioso, né? Você fala, mas como é que vai acontecer essa transição? Nós vamos dormir, provas e expiações, vamos acordar num planeta de regeneração? Não é bem assim, né, pessoal? É todo um processo de mudanças, de modificações, mas não do planeta, modificações nossas. Nós é que vamos fazer essas mudanças, essa mudança de vibração, de elevação do patamar do nosso planeta. Mas tem algumas coisas, como é que nós vamos identificar que nós estamos numa transformação? E os Espíritos nos deram algumas dicas do que nós deveríamos perceber que realmente essa transformação já estava em andamento. E duas coisas são bem pontuadas, vamos botar dessa forma. Duas coisas são bem... Primeira coisa, a falência das instituições. Se nós observarmos, e não é só aqui no Brasil, no planeta todo, as instituições políticas estão falidas. As instituições religiosas estão falidas. Se nós olharmos, vamos até colocar a doutrina espírita dentro disso aí. Por isso que eu falei lá no início, né, que deveria já ter dado uma modificação muito grande na forma de apresentar essas mensagens, mas continuamos ainda, como diz a colega, dourando a pílula. As instituições educacionais. Quem tem filho em colégio, ou frequenta a faculdade, o quanto está deficitário em todos os sentidos. A sociedade, como um todo, assim, também, né? Nossa sociedade nós estamos vivendo numa forma onde o materialismo está cada vez fazendo uma pressão muito grande em cima de todos nós. Mas principalmente, se nós pegarmos tudo isso, política, religião, educação, instrução, todas essas outras instituições, tem uma instituição que é a responsável por tudo isso, que é a base disso tudo. E nós, se nós olharmos realmente, a verdade vai doer para todos nós. É a instituição família. Falida. E não precisamos ir muito longe, né, para perceber isso. É só diariamente a gente vivenciar situações que são propostas por nós, são colocadas para nós através da imprensa, através de conhecidos, de amigos, de familiares, o quanto a instituição família está uma situação complicada. E a família é a base de tudo isso, porque a família é a base da sociedade. Puxa vida, então é um sinal. Isto, vamos dizer assim, eles nos mostraram que nós chegaríamos nesse ponto. E chegamos. Isso vem num crescente lá desde o início da década de 60, e a gente começa a analisar todas as modificações que estão ocorrendo, principalmente nas questões morais. A parte intelectual, essa vem num crescendo, mas a parte moral, nós podemos até dizer, numa decadência em relação a tudo aquilo que é proposto. O afastamento de Deus é uma coisa muito grande. Parece que falarmos em Deus, falarmos em Jesus, se a gente sair daqui, nós somos até muitas vezes criticados, né? Execrados. Que papo furado, que isso aí não interessa. E não precisamos ir muito longe, não. Muito perto de nós. E outra forma de percebermos essa mudança de patamar de vibração do planeta pela integridade psíquica e mental. Aonde duas coisas são bem sinalizadas, que nós estaríamos percebendo como sinalização da mudança de vibração do planetária. Primeira coisa, suicídio. Estou vendo aqui que todo mundo aqui é um jovem já há bastante tempo, não somos nós os jovens recentes, né? Todos nós já somos aqui os jovens há bastante tempo.
Se nós voltarmos ao nosso tempo de adolescência, eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer. Daqueles nossos amigos, parentes, vizinhos, a gente ouvia falar em suicídio, era muito difícil, eram casos assim esporádicos. Aconteceu, fulano de tal, pai, tio, irmão, mas era uma coisa muito. Mas dizer, não, mas é escondido. Não, não era escondido, é que realmente não acontecia. Hoje em dia, o suicídio está batendo às nossas portas, de uma forma avassaladora. Por vários motivos, são questões financeiras, questões emocionais, questões sentimentais. A gente vê seguido, né, pessoal, a questão do feminicídio, que também está explodindo, e logo em seguida, aquele homem que tira a vida da mulher por vários motivos, comete suicídio também, né? Os jovens, é impressionante o número de jovens que estão se suicidando. Lá na Casa Bezerra de Menezes nós temos o apoio à vida para jovens, vai dos 12 aos 17 anos. É impressionante o número de jovens que são conduzidos à tarefa exatamente pela questão do suicídio, tentativas de suicídio, mutilação e vários fatores que levam àquela situação. E isso é no mundo todo, não é só aqui. Hoje o país a questão do suicídio vem baixando, né? Antes eram só adultos, chegamos ao ponto de um número exorbitante de jovens adultos e adolescentes e já chegamos à infância. País hoje no mundo onde o maior número de crianças se suicidam é o Japão. Eles estão apavorados, não sabem mais o que fazer. Tem relatos de crianças de 8, 9 anos se suicidando. Puxa vida, né? A gente fica pensando, mas o que está acontecendo? E como é fácil não é muito difícil de a gente perceber, a gente pegar assim, o que está acontecendo. Hoje, se nós olharmos quem tem filhos, primos, sobrinhos, netos, qualquer criança tem um celular. E ai do pai e uma mãe que não dá um celular para a criança, está fora do mundo. E começamos a ver agora movimentações para tentar bloquear os conteúdos desses celulares. Já chegamos a um ponto, hoje já é considerado uma situação de saúde pública, onde nós oferecemos para essas crianças um instrumento que eles ensinam a se matar. Tem vários jogos que isso acontece e a gente continua fornecendo, né? Aí entra lá, lembra no início quando fala, né, que as questões espirituais têm que prevalecer sobre o resto, mas ainda nós, nessa questão materialista, continuamos fornecendo como se fosse uma arma para os nossos filhos, para os nossos netos. Então essa questão do suicídio, né, pessoal, ela está sendo cada vez mais, e é uma sinalização, nós somos avisados lá nas obras póstumas que isso iria acontecer. E a segunda forma de identificação é a loucura. Aí nós estamos dizendo, não, mas loucura não tem tanto assim. A gente voltando lá para quando o livro As Obras Póstumas, ela faz 1890, 136 anos atrás. O que era a loucura? A loucura era tudo aquilo que fugia à normalidade, de atitudes, né? Muitas pessoas que tinham problemas que hoje nós catalogamos como depressão, pânico, ansiedade, Alzheimer, eram considerados loucos, mas era a palavra que tinha, a ciência ainda não tinha catalogado, não tinha chegado. Então eram internados em manicômios, em hospícios, né? Em vários lugares. Aqui nós tínhamos o Hospício São Pedro, que era uma Babilônia. Quem teve a oportunidade de conhecer o Hospício São Pedro, uma vez eu visitei lá, era um horror aquilo lá, o tamanho,
o número de pessoas e o estado em que aquelas pessoas estavam depositadas lá. O termo é esse, não é? Depositados, não tem outro termo para... Não eram hospedados, eram depositados. E isso era no mundo todo, a loucura, né? Hoje, daí, quando a gente começa a perceber o quanto... E ali nos dizem nas obras póstumas, né, que essas pessoas, esses, entre aspas, loucos, eles estariam vivos ainda, mas não estariam sendo contados como pessoas vivas, porque eles estariam fora das atividades da sociedade. Quem convive com pessoas que têm síndrome de pânico vai entender o que eu estou dizendo. A pessoa que tem síndrome de pânico tem medo de tudo. Tem medo de acordar, tem medo de dormir, tem medo do calor, tem medo do frio, tem medo da chuva, tem medo de sair na rua, tem medo de ficar em casa. Praticamente deixa de viver. Eu estou falando já em grau elevado da síndrome do pânico. A depressão. Hoje, para toda depressão, as famílias estão impregnadas de pessoas com depressão. Vou botar esse termo. Depressão é uma pessoa que também, num grau já adiantado de depressão, a vida passa a não existir mais. A vontade de não existir mais acontece. As pessoas não querem comer, não querem tomar banho, os homens não fazem a barba, não querem sair para a rua, não querem ver televisão, não querem escutar nada. Muitos só querem ficar na cama. Eu sempre digo que uma casa que tem uma pessoa acometida de depressão, o maior inimigo é a cama. Deveria ser tirado da cama, porque as pessoas não querem sair da cama. E Alzheimer, né? Também as famílias, praticamente em todas as famílias, temos a situação do Alzheimer. Parece que aquelas pessoas também desistiram da vida, né? São mortos-vivos no estágio avançado. Isso, pessoal, são aquilo que os espíritos nos disseram sobre a loucura que estaríamos enfrentando agora. E estamos enfrentando agora. Todo mundo, em todos os lugares. É difícil de concordar, mas é o que existe para nós. O que nos conduz a essas questões de suicídio e de loucura é o sofrimento moral. Quando a gente fala, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que tentou se suicidar, a maioria, mas uma maioria, um percentual bem elevado, diz o seguinte: eu quero tirar de mim essa dor. Mas que dor é? Não sei, é uma dor que eu não consigo identificar, mas eu quero acabar com essa dor. É a dor moral. Ah, mas quer dizer que essas pessoas agora... Não, isso a gente traz historicamente na nossa caminhada. A nossa dor moral. E chega um ponto em que parece como solução acabar com a vida. E a pior coisa que acontece com esses irmãos, o que é? Eles descobrem que aquele seu intuito não foi conseguido. Que tiraram a vida do corpo, mas não conseguem tirar a vida do espírito. E percebem que, bem ao contrário, conquistaram um agravante naquela dor que tanto sentiam. Eu dou aula no grupo do ERD G4, que é o último semestre de estudo, e lá sempre gosto de trazer para que a gente estuda as leis divinas, as leis naturais, né? E eu gosto de trazer para exemplo das leis, a aplicação da lei, a história da humanidade, né? Por que as coisas estão acontecendo? Para quê? Porque na verdade a história da humanidade é a nossa história, não é a história dos outros, é a nossa história, né? E aí eu trazer a história nos mostra que nosso passado justifica o nosso presente. E o nosso presente, nós estamos hoje no presente construindo o quê? Construindo o nosso futuro. Isso é histórico, não. A gente não.
Hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Estamos tendo a oportunidade de construirmos o nosso futuro. Né? Não. Isso, quem é que depende disso? Somente nós, nem mais ninguém. O Leon Denis, a sua obra, Leon Denis, quem não gosta de ler, é fantástico. Ele nos traz coisas muito interessantes. Ele diz que o eco das nossas palavras, elas repercutem na nossa vida futura. Ou seja, aquilo que nós falamos não fica solta, né? São gravadas e o nosso futuro nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. E os nossos pensamentos, maus pensamentos, eles criam nuvens densas, que essas nuvens densas, elas envolvem o nosso espírito. E que esses pensamentos, eles também, esses pensamentos, maus pensamentos, vão nos acompanhar na vida futura. Por isso que aqui nós estamos, né, pessoal, para evitarmos aquelas maledicências que a gente ainda pratica muito, né? Falta de indulgência, raiva, ódio, todos esses sentimentos e pensamentos, eles vão criando, vou botar como se fosse uma capa, e nós carregamos isso conosco, não é diferente. Então nós devemos fugir dessas maledicências, como quem foge de uma peste. Muitas pessoas que procuram as casas espíritas, principalmente pela primeira vez, quando desencarna um ente querido, um familiar, um amigo, e a pergunta que sempre é recorrente, quem trabalha em atendimento fraterno atende bastante: eu quero saber como ele está. É ou não é verdade? Quero saber notícias. O Chico trazia notícias de todo mundo, né? Quero saber como é que meu ente querido está, ou meu amigo. E a resposta, como ela é muito simples, mas é de uma simplicidade fantástica. Mas antes disso, eu contar uma história. Isso aí está na literatura espírita, que conta o desencarne de um palestrante, e que, chegando no plano espiritual, ele, como palestrante, é um palestrante já de um renome, e ele, vou chegar lá por cima sou o cara, né? E quando chegou no plano espiritual, não era bem o lugar que ele gostaria de estar. E foi recebido por muitos espíritos, muitos irmãos, e ele reparou que um deles, que estava um espírito iluminado, que dava para notar que já era de uma esfera superior, era um irmão que assistia às palestras dele. E ele ficou intrigado com aquilo, e chegou e perguntou pro responsável pela recepção dele, por que palestrante, fulano de tal, estou aqui, aquele irmão ali, que era o cara que escutava as minhas palestras. Ele disse, ele escutava as tuas palestras e fazia tudo o que tu dizia. Diz, pai, e agora agora tu vai voltar e vai fazer mais palestra. Você vai fazer aquilo que tu diz, né? E essa história, para nos mostrar, né, que a gente, às vezes, sabe, tem como é que é? A gente tem o conhecimento, mas a gente não tem a sabedoria de aplicar naquilo que nós precisamos. Mas a resposta, que eu disse que era muito fácil, mas é muito fácil mesmo de dar para essas pessoas que querem saber como é que estão os seus entes queridos. Tem que ser uma fórmula a ser aplicada. Sempre diz, olha, tem que ser ela bem consciente, bem honesta. Como ele viveu. Mas se ele teve uma vida a conduta ilibada, honesto, todos aqueles conceitos de moralidade elevada, a vida continua. A vida não acaba aqui. Ele vai estar seguindo, né? Porque quando nós partimos daqui,
nós só levamos daqui aquilo no que nós nos transformamos. Uma vez dando aula, e veio essa questão da morte, um debate muito grande, essa questão, a dúvida, né, de como é que era quando a gente chegava no plano espiritual. Eu disse, pessoal, peguem cada uma folha de papel. Imaginem vocês agora pegando cada uma folha de papel e um lápis. E eu vou dizer assim, ó, desenhem, coloquem nessa folha de papel, representem a morte. Desenhem a morte, como é que vocês imaginam que é a morte? E foi muito interessante, porque alguns desenharam o sol, mas a maioria desenhou, como é que desenhou? Aquilo que aparece muito na televisão, a morte, né? Uma entidade, uma capa preta, um capuz que a gente não consegue ver o rosto, uma foice, não é assim que é demonstrada a morte, né? A maioria desenhou assim, e outros desenharam de uma forma bem diferente. Aí quando, sabe, pessoal, e aí, qual é a explicação? Eles, né? Porque a morte é assim, a morte não é boa, papapá. Realmente, vocês que desenharam dessa forma, não estão errados. Mas e aqueles que desenharam a morte como uma entidade uma túnica cintilante, com o rosto à mostra, os olhos brilhantes, um sorriso bonito, e na mão, em vez de uma foice, um buquê de flores, para receber aqueles desencarnados. Está errado? Não. As duas estão certas. As duas formas estão certas, e depende de qual é a entidade que vai se manifestar para nós. Aquela que nós tivermos, que formos merecedores de nos receber. Depende então da nossa conduta, do que nós estamos fazendo aqui. Por isso a pergunta de como é que vai ser no plano espiritual a vida futura, depende do que nós estamos fazendo aqui. Então, quando aquela colega colocou essa proposta, que a gente deixe de fantasiar, poder chegar aqui e dizer, olha, não, pessoal, nós na vida futura, nós vamos estar adentrando um campo de flores, onde estão irmãos tocando harpas paraguaias com músicas lindas, cachoeiras correndo águas límpidas, um céu brilhante, bonito. Poderia dizer isso, mas isso aí não é a verdade. Nós temos que ser mais lógicos, mais diretos, e eu concordo com ela, dizendo que aquilo que nos espera é aquilo que nós estamos plantando hoje. Jesus, na sua primeira manifestação pública, no Sermão do Monte, quando ele proferiu as bem-aventuranças, a primeira, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A segunda, bem-aventurados os que choram. E a terceira, bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. E é nessa que eu quero chegar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. 2026 anos atrás. O que ele está dizendo para nós, nos informando? Quem são os mansos? Os mansos são exatamente aqueles que trabalharem em si todos os sentimentos, ódio, raiva, mágoas, extirpar do coração. Os pacíficos, né? Aqueles de nós que tirarmos o egoísmo, o orgulho e tantas outras coisas, tantos outros sentimentos, os mansos e pacíficos, herdarão a terra. Por que herdarão a terra? Porque, como nós estamos falando, né, desde o início, nós estamos num processo de transição planetária. O planeta, logo em seguida, vai estar num padrão vibratório bem superior. E quem não acompanhar esse padrão vibratório, não reencarnará aqui. Não sei se vocês já leram, eu sei que alguns já leram, Exilados de Capela, o livro. Foi aqueles irmãos que estavam lá em Capela, um planeta bem longe daqui, e que quando o planeta mudou de patamar, assim como nós estamos mudando, eles não estavam acompanhando a evolução moral.
tinham um conhecimento intelectual bem alto, mas precisavam de reajustes. E foram trazidos para cá, para a Terra, para nos trazer, além nos ajudar intelectualmente, eles também tinham a oportunidade de crescer moralmente. Se nós não acompanharmos esse crescimento planetário, nós iremos ser conduzidos, eu digo, muitos já estão nessa situação, para outro planeta no estágio ainda de primitivismo, e lá seremos reconhecidos como os exilados da Terra. Agora, quem realmente fizer por merecer as modificações o quanto antes, escutando, olhando por horizonte que foi nos trazido pelo plano espiritual, uma coisa que vou aconselhar todos a lerem, O Céu e o Inferno. Fantástico isso aqui. Isso aqui nos dá uma amostra do que é a vida futura na espiritualidade. Opa, derrubei tudo aqui. Tá? Então esse melhoramento depende de cada um de nós. Por isso que nós temos que ter pressa de fazer isso. Cada um de nós. E deixarmos, como diz a colega, de dourarmos a pílula. Na próxima eu faço, na próxima eu melhoro, essa aqui tá bom assim. Eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio pode ser que ali na frente a gente se arrependa, pessoal. Então vamos aproveitar essa grande chance que nós estamos tendo. Esses grandes ensinamentos que nos são trazidos pelo plano espiritual e nos tornarmos seres humanos melhores. Tá, pessoal? Então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que mais uma vez nos dão uma grande oportunidade de estarmos reunidos e unidos nessa fantástica doutrina que nos traz esses conhecimentos, que é a grande oportunidade que Deus nos oferece para nos melhorarmos, para continuarmos nossas caminhadas com mais luz, com mais determinação, com mais disciplina, com mais vontade, sabendo que todos nós temos o direito e a capacidade de chegarmos ao ponto que Ele programou para que todos nós nos tornemos espíritos de luz e que certamente, com as bênçãos e as graças de Jesus, todos nós conseguiremos. Por isso dizemos obrigado, Deus, por todo o teu amor. E a ti, Mestre Jesus, obrigado pela tua luz. Graças te damos, que assim seja.